Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência hoje no nosso módulo 9. Confere para mim aí. Módulo 9, página 54, falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes são aqueles que têm seus lados proporcionais e têm ângulos congruentes. Ou seja, são triângulos que possuem... São triângulos que possuem lados proporcionais, mantendo sempre a mesma proporção, e possuem ângulos de medidas iguaizinhas. Então, o que a gente quer falar com isso? Eu vou tentar identificar através de alguns critérios de semelhança. Quando é que a gente vai ter esse tipo de coisa? Então, dá uma olhada para mim que a gente tem 3 critérios para conversar. Então, por exemplo, se eu conseguir identificar 3 pares de lados proporcionais, ou se eu conseguir identificar 2 pares de lados e um ângulo entre esses 2 pares de lados de medidas iguais, ou o caso onde nós vamos resolver todos os nossos exercícios, se eu identificar 2 pares de ângulos de medidas iguais, e serão proporcionais os lados que estiverem em frente aos ângulos de medidas iguais. Então, vamos aplicar isso nos nossos exercícios, para a gente ter uma ideia aí do que vai acontecer. Então, veja lá, por exemplo, no exercício número 1. Olha o que ele diz. Um observador situado no ponto O, localizado nas margens de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P, que está localizado na outra margem, porém sem atravessar o rio. Para isso, ele marca com estacas outros pontos do lado da margem onde ele, observador, se encontra, de tal forma que os pontos P de pato, O de ovelha, B de bola estão alinhados entre si, assim como os pontos P de pato, A de amor, C de cebola também estão alinhados entre si. Além disso, o segmento OA é paralelo ao segmento BC. São dadas as medidas OA 25, BC 40, OB 30, conforme está marcado aí na nossa figura. Pergunto, qual é a distância em metros do observador O até o ponto P? Então, vamos replicar esse desenho aí, para a gente poder entender, então, como é que isso vai acontecer. Então, veja lá comigo. Então, para o exercício 1, veja o que a gente tem. Nós temos um triângulo, que é o triângulo grande, inicialmente, onde eu tenho o ponto P, aqui embaixo o ponto B e aqui o C. Note que nós temos 3 ângulos. Então, eu tenho aqui em cima o ângulo P,
eu tenho aqui o ângulo B e eu tenho ainda aqui o ângulo C. Tá vendo? Os 3 ângulos internos do meu triângulo. Daí eu vou construir OA aqui, OA, que é paralelo a BC. Lembra um pouquinho lá de trás que a gente conversou? Retas paralelas cortadas por transversais, eu vou ter segmentos, eu vou ter ângulos de medidas o quê? Iguais. Nesse caso, ângulos correspondentes. Então, verifica para mim e vê se você enxerga aí que nesses 2 triângulos eu consigo identificar ao menos 2 pares de ângulos de medidas iguais. Com isso, eu vou dizer que o triângulo POA e PBC são 2 triângulos o quê? Semelhantes. Vamos às medidas. Então, OA mede 25, tá vendo? Tá em frente ao ângulo vermelho. BC mede 40, tá em frente ao ângulo vermelho. Assim como a gente tem OB, esse pedacinho aqui, medindo quanto? 30. E eu quero calcular este outro pedaço aqui de cima, que mede quanto? X. Então, tenta identificar para mim aí os meus 2 triângulos. O triângulo pequeno, que é o POA, e o triângulo maior, que é o PBC. Então, vamos às informações que a gente tem. Em frente ao ângulo P, que é comum para os 2 triângulos, portanto, são ângulos de medidas iguais, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho o 40. E em frente ao meu ângulo verde, eu tenho essa medida que é x, e no triângulo grande, tudo isso aqui, ó, x mais 30. Achou? Então, eu vou montar agora uma proporção com essas medidas. Então, o que a gente vai escrever aí nesta proporção? Então, eu vou começar, por exemplo, lados vermelhos, 25 está para 40. Mantenha a mesma ordem. Lado verde, x está para x mais 30. Pronto. Montei minha proporção, agora é só a gente resolver. O que eu posso fazer? Posso simplificar o 25 por 5 dá 5, o 40 por 5 dá 8, vou multiplicar em cruz e vou resolver. Então, vou escrever o quê? 8x é o quíntuplo de x mais 30. Portanto, 8x é igual, aplico aqui uma distributiva, 5x mais 150. Trago 5x para cá e vou escrever que 3x é igual a 150 e, portanto, quanto mede x para mim? Horas, x mede 50 metros. Dê uma olhadinha aí no exercício, veja se está tudo bem e vamos olhar aí a resposta que vai ser a nossa alternativa E de elefante. Pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Beleza, vamos dar sequência agora então no exercício 2. Veja o que ele diz. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que, após ela caminhar 12,3 metros sobre a rampa, ela está a uma altura de 1,5 metro do solo. Letra A. Faça uma figura ilustrativa da situação descrita.
Letra B, calcule quantos metros a nossa pessoa ainda deve caminhar até chegar no topo da rampa. Então, vamos começar na letra A fazendo um desenho. Então, vamos lá, vamos começar aí na letra A fazendo o nosso desenho. Então, é o seguinte. Exercício 2, letra A. Então, a ideia é chão, né? Aqui está a nossa rampa. No seu ponto mais alto e aonde a pessoa encontra-se. Então, vamos de novo para as informações. Olha o que ele diz. Nosso simpático ser extraterrestre alienígena, queridos, está aqui, ó. Nosso bonitinho. Olha lá, com cara de feliz. O que a gente tem? Já temos dois ângulos retos. Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, é comum para os dois triângulos? Então, eu já identifico aí na minha figura que eu tenho dois pares de ângulos de medidas iguais. Vamos às informações. Então, eu tenho 1,5, peraí, deixa eu pôr aqui em vermelho. Em frente ao ângulo vermelho, essa altura é de 1,5, essa altura é de 4. Eu já sei que o rapaz aí subiu uma altura de 12,3 e ainda percorrerá uma distância de quanto? De x. Então, essa é a nossa figurinha. Então, de novo, para a gente dar sequência na letra B e resolver, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui os dois triângulos retângulos, o pequeno e o grande, cujas informações são, vamos lá, em frente ao ângulo vermelho, 1,5, em frente ao ângulo vermelho, 4. Em frente ao ângulo reto, no pequeno, 12,3. No grande vai ser o 12,3 mais x. Então, enxerga lá para mim de novo que a gente tem dois triângulos semelhantes. Então, vamos montar na letra B as razões de semelhança e montar a nossa proporção. Então, vamos lá, o que a gente tem para resolver na letra B? Eu posso escrever que 12,3 está para 12,3 mais x, assim como 1,5 está para 4. Bom, eu vou me ajudar na hora de fazer a conta. O que eu vou fazer? Tá vendo esse 1,5 sobre 4? Se eu resolver escrever 4,0, tá valendo? É a mesma coisa? Porque uma casa depois da vírgula em cima, uma casa depois da vírgula embaixo, eu posso cancelar a vírgula. E 15 dividido por 40, eu posso dividir ambos por 5. Aqui dará 3, aqui por 5 dará quanto? 8. Vamos multiplicar em cruz, ou seja, 3 vezes 12,3 mais x é igual a 8 vezes 12,3. Aplicando aqui uma distributiva, o triplo de 12,3 são 36,9 mais 3x. Igual para a gente, olha para mim,
esse 12,3, perdão, 3 vezes 8, 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 2, 16 e 2, 18, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Uma casa depois da vírgula, 98,4. Aí vamos lembrar, esse 36,9 somando, passa para o outro lado subtraindo. E 98,4 menos 36,9. Emprestou 7, 10. 14 menos 9, 5. 7 menos 6, 1. 9 menos 3, 6. Ou seja, 3x são 61,5. Então, vamos dividir agora o 61,5 por 3. Então, vamos lá. 61,5 eu vou dividir por 3. Então, não esquece. Primeira coisa, vamos igualar as casas. Põe uma vírgula, põe um zero. Depois de igualar as casas, posso sumir com a vírgula. E vamos começar a dividir. Vamos lá. Quanto é que dá 61 dividido por 30? 2. 2 vezes 30, 60. Para 61, 1. Abaixo, 5. Dá para dividir 15 por 30? Não. Então, põe um zero aqui, põe um zero para cá. Não dá para dividir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vírgula, zero. 150 por 30, 5. E daí eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte. Essa distância que falta ele subir corresponde a quanto? 20,5 metros, que dá para a gente aí não é de alternativa, é só de conta, é só de resposta. Item A e item B. Pessoal, tudo bem? Dando sequência nos próximos 2 exercícios, a gente vai precisar identificar ângulos de medidas iguais. Então, veja lá o exercício 3 que fala. Na figura abaixo, são dados que o AC mede 8, CD mede 4. Qual é o tamanho da medida BD? Então, vamos ao nosso desenho para a gente dar sequência. Então, para o exercício 3, olha o que a gente tem. Eu tenho aqui um triângulo grande. O meu triângulo grande é o A, B de bola, C de cebola. Qual é a informação que a gente tem neste triângulo? A informação que a gente tem é que esse ângulo aqui é o ângulo θ. Vou chamar esse ângulo aqui de cima de vermelho. Vou chamar esse ângulo C de verde. Ok? Então, estou com esses 3 ângulos marcados no triângulo grande. Vou construir aqui um segundo triângulo. E este ponto aqui é o ponto o quê? D de dado. Ora, se este ângulo aqui é o θ, confira para mim no triângulo pequeno, no triângulo da direita. Eu tenho um ângulo θ, um ângulo verde. No triângulo grande, eu tinha um ângulo θ, um ângulo verde. Consequentemente, se todo esse ângulo aqui de cima era o vermelho, todo este ângulo aqui também vai ser quem? O ângulo vermelho. Então, eu consigo, a partir de 2 pares de ângulos de medidas iguais,
formar o terceiro par de ângulos de medidas iguais. Vamos às informações. O AC mede 8 centímetros. Eu tenho que o CD, esse pedaço aqui, mede 4 centímetros. Eu quero calcular a medida de quem? Cadê? BD. Esse pedaço aqui que eu vou chamar de X. Então, vamos ver se a gente consegue identificar dois triângulos semelhantes. Então, nós temos o triângulo grande, que é o A, B de bola, C de cebola. Quais são as informações que a gente tem para o triângulo grande? Aqui, em frente ao ângulo vermelho, é tudo isso. X mais 4. No triângulo grande, enxerga para mim, em frente ao θ, eu tenho 8. Em frente ao θ, eu tenho 8. No triângulo pequeno, não importa o jeito que ele está desenhado. Eu tenho aqui o vértice A, D de dado, C de cebola. Quais são as informações que a gente tem aí no triângulo pequeno? Em frente ao θ, no triângulo pequeno, eu tenho o lado que mede quanto? 4. Em frente ao ângulo vermelho, eu tenho esse lado que mede quanto? 8. Então, enxerga para mim que quando eu for montar a minha proporção, eu tenho que montar as razões entre os lados que estão em frente aos ângulos de medidas iguais. Então, por exemplo, o x mais 4 conversa com o lado que mede 8. E o lado que mede 8 conversa com o lado que mede 4. Daí a gente faz a simplificação do 8 com o 4, aqui 2, aqui 1. Eu vou multiplicar em cruz e vou escrever o quê? X mais 4 igual a 16. E, portanto, quanto vale x? X vale 12 centímetros. Dê uma olhadinha aí, pessoal, vê se está tudo bem, vê se está tudo em ordem. E a alternativa do nosso teste é a alternativa C. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá no nosso último exercício, que é o 4. Veja o que ele diz. Na nossa figura, o ponto B de bola é o ponto do segmento de reta AC. Os ângulos D de dado, A de amor, B de bola, D de dado, B de bola, E de elefante, B de bola, C de cebola, E de elefante são retos. São os ângulos que estão marcados aí na sua figurinha. Se a medida AD de dado é 6, AC de cebola é 11, EC é 3, tudo em decímetros, quanto é que mede o lado AB? Então, vamos ao nosso desenho. Vamos tentar identificar os ângulos de medidas iguais. E aí a gente consegue montar as razões de semelhança. Então, vamos ao exercício 4. Olha o que ele diz. Você tem um desenho mais ou menos assim, ó. Então, veja comigo. Olha primeiro para mim no triângulo A, B de bola, D de dado. Esse triângulo aqui da nossa esquerda, já temos um ângulo reto. Se eu chamar esse ângulo aqui de verde,
esse ângulo aqui vale vermelho. Olha para mim. A soma de verde com vermelho é 90 graus, porque eu já tenho um ângulo reto. Então, olha para mim. A soma desses três aqui também dá 180 graus. Eu já tenho um ângulo reto, eu já tenho um ângulo vermelho. O que falta aqui é o ângulo o quê? É o ângulo verde. Sim ou não, queridos? Pensa comigo, ó. Se esse é 10, esse é 80. Se esse é 80, esse é 90, esse aqui também mede quanto? 10. Do lado de cá, já tem um de 90, já tem um de 10. O que falta é aqui o de 80. Então, vê se você enxerga nesses dois triângulos essas marcações de ângulos de medidas iguais que eu fiz. E aqui eu tenho C e aqui eu tenho E. Vamos às informações que ele deu para a gente aí no nosso exercício. Ele deu, primeiro, que AD mede 6. Então, esse aqui mede quanto? 6. Ele deu para a gente que AC, todo esse aqui de baixo, mede 11. Ele deu para a gente que EC mede 3. Então, vê se você concorda comigo. Se eu chamar tudo isso aqui de 11, se eu disser para você que este pedaço só é x, quanto medirá então este restinho aqui? Se tudo era 11, 11 menos x. Vê se você enxerga. Daí, pronto. É só a gente montar a nossa proporção. E você dá uma olhada aí se você tem alguma dúvida. O que é que eu vou escrever? Vamos começar. Vermelho no da esquerda está para vermelho no da direita, assim como verde no da esquerda está para verde no da direita. Enxergou aí o que eu vou montar? Com isso, pessoal, a gente vai acabar caindo numa equaçãozinha do segundo grau, porque não tem simplificação possível. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Então, por exemplo, 6 vezes 3, 18, é igual a x vezes 11 menos x. Aplicando aqui uma distributiva, eu tenho 18 é igual, ó, 11x menos x ao quadrado. Enxergou a minha equação do segundo grau? Traz todo mundo para cá. Vou escrever x ao quadrado menos 11x mais 18 igual a quanto? 0. Pense comigo. Eu quero dois números cuja soma é menos b sobre a, 11, cujo produto é c sobre a, 18. Eu devo ser capaz de achar dois valores para x. Ou x1 vale 2, ou x2 é igual a quanto? 9. Certo ou não? Qual dos dois valores a gente deve aí, então, estar considerando? Dá uma olhadinha aí para a gente no teste. As duas possíveis medidas, tanto o 2 quanto o 9, alternativa do nosso teste, alternativa o quê? E. E aí, pessoal, tudo bem? Deu para enxergar? Deu para ver direitinho aqui as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Queridos, bom final de semana. Nos vemos na próxima segunda-feira.